Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente está criando uma aplicação web com o Delphi do zero. A gente já criou todo o nosso back-end, agora a gente está criando o nosso front-end web. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao curso e também seguindo a dica de um usuário, né? Então, se você tem alguma dica, pessoal, alguma sugestão ou alguma pergunta sobre como utilizar o WebCore, o Xdata, como utilizar os recursos que a gente está vendo aqui, só deixar aqui embaixo um comentário que a gente já responde na próxima aula. Ele quer saber como que a gente faz uma caixinha mais bonitinha aqui, né, nessa mensagem, tá? E o WebCore, ele já tem isso nativo, eu vou mostrar aqui nessa aula também. Primeira coisa que eu quero fazer é arrumar aqui os enters, para que os enters funcionem aqui, né? A gente deu um enter e ele já vai para os próximos campos. Então eu vou vir aqui na tela de login, e aqui programação Delphi que a gente já está acostumado, pessoal. Um keypress, e aqui eu vou colocar se aqui for igual a asterisco 13, que é a tecla Enter, né? Eu vou pegar aqui, então, edit senha, ponto, set focus. E se eu der um Enter nesse campo aqui, se key for igual a asterisco 13, deixa eu até ver se o nosso botão, se a gente já renomeou, ainda não. Vou colocar o nome dele aqui, então, de btn entrar. btn entrar, e eu já vou dar o ponto clique nele. Além disso, eu quero que quando eu entrar aqui, né, no meu on-show, ó, que ele foque no meu edit login. Então, vou deixar esse código aqui mesmo, então edit login, e ele já vai no meu on-show focar diretamente aqui. Quero trocar também o nome que aparece aqui, pessoal. Então, tá aparecendo aqui esse nome estranho, né? Eu quero que apareça aqui o nome já da nossa aplicação. Então, simples, eu venho aqui em Caption e coloco aqui, então, Delphi Web Login. Vou compilar. E pronto, pessoal, já colocou aqui, ó, Delphi Web Login, é bem tranquilo, né? A gente é acostumado a gente trabalhar no Delphi, ele joga a mesma coisa para web. Vou colocar admin, vou entrar. Beleza, funcionou. Vou deixar aqui também, pessoal, na propriedade text dos campos, já o login e senha, para a gente não ter que ficar digitando aqui toda hora, né? Enquanto a gente está testando, e depois quando a gente for ver como a gente leva essa aplicação, faz o deploy mesmo no servidor, que eu também vou mostrar isso aqui, aí a gente tira aqui. Ótimo. Primeira alteração que a gente vai colocar o nosso nome aqui, ó. A gente vai substituir esse nome que está aqui. Então, para isso, pessoal, F12, vai abrir aqui a ferramenta do desenvolvedor, né, o DevTools. Clico aqui para selecionar um elemento, seleciono esse elemento aqui, ó. Selecionei, vou copiar todo ele aqui. Vamos vir aqui na nossa main view, vou vir aqui no main view HTML, vou buscar por aquilo que eu copiei. Então já está aqui, e aqui eu simplesmente vou trocar então para Delphi Web. Beleza. Agora eu vou substituir, pessoal, a gente vai fazer algumas alterações aqui, a gente vai tirar bastante coisa aqui, a gente vai deixar mais só o que a gente vai utilizar, para não ficar aquela tela muito poluída, né? Eu vou comentar depois se vocês precisarem utilizar esses recursos, ou conforme a gente for utilizando no passar das aulas, a gente vai descomentando aqui. Então, eu vou, por exemplo, eu quero comentar esse dashboard 3 aqui. Então, eu seleciono aqui também, ó, copio aqui, venho aqui e busco. Então, eu tenho que comentar todo esse LI, todo esse item dessa lista aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar um comentário HTML. Como que ele é, pessoal? Sinal de menor, aí uma exclamação e dois tracinhos aqui e aqui para fechar dois risquinhos. Vou salvar, vou executar, vou entrar aqui. Se a gente olhar, ele não trocou, pessoal, tá? Porque ele está ficando no cache. Eu estou notando que o Firefox está fazendo isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai voltar a usar o Edge aqui. Vou selecionar o Edge. Vou compilar. Deve ser alguma configuração lá do meu navegador. Então, se estiver acontecendo isso no seu, basta você dar uma pesquisada, né? Deve ser alguma configuração que ele está mantendo os dados sempre em cache lá. Então, ó, já deu certo, trocou aqui, já sumiu aqui também. Esse tema aqui, eu vou tirar ele todo. Então, vamos lá, F12, vou até diminuir aqui, ó. Beleza? Vou selecionar aqui então, vou tirar aqui agora então esse tema aqui todo, ó. Vou ver aqui onde está escrito essa parte aqui, vou copiar e vou colar aqui. Ele já achou também. Então, eu quero tirar toda essa parte aqui, né, que tem o tema, tá? Vou até diminuir aqui para ficar menor. Isso. Toda essa parte que tem o tema, então, eu quero que tire aqui, né? Essa parte aqui. Então, eu vou vir aqui também, a mesma coisa, vou adicionar o comentário aqui, ó. E vou fechar aqui. E aí a gente segue fazendo isso, pessoal, para tudo que a gente quer tirar aqui. Vamos tirar mais algumas coisas aqui. Então, por exemplo, quero tirar esse layout, quero tirar essas opções aqui. E a gente já estava tirando aqui e vai estar tudo meio que na sequência aqui, né? Então, essas partes dos widgets aqui, ó, se a gente olhar, ele expande, ó, né? Ele expande e mostra aqui as opções. Então, a gente vai ter que comentar toda essa parte aqui, ó, todo esse LI aqui, ó. Ele fecha aqui.
Então, eu vou fechar aqui o comentário, aí eu adiciono aqui o comentário aqui, ó. Beleza? Então, deixar na mesma linha, beleza? Se eu rodar aqui agora, ele já vai tirar essa parte aqui para mim também. Ó, já tirou também. Então, eu vou tirar as outras partes aqui, pessoal. Vai tirando, como vocês viram, não tem segredo, né? Vou tirar essas partes aqui do lado, tá? E eu já volto para a gente mexer aqui no meio aqui. Vou tirar aqui rapidinho e já dou continuidade. Então, retomando, pessoal, já retirei tudo que eu não queria que aparecesse. Vou compilar aqui. Pronto, deixei só esses itens aqui, tá tudo comentado lá. Depois, conforme a gente for precisando, a gente vai colocando para não ficar poluído aqui. E agora, pessoal, que já só tá o que a gente quer aqui, a gente vai configurar também aqui esse meio. Ó. Então, eu vou pegar aqui só Sales Value, vou vir aqui, vou buscar por Sales Value, então já encontrou aqui para mim. Só que aqui é um trecho grande, pessoal, tá? Então, é todo esse trecho que tá aqui dentro, né? Se eu pegar aqui com essa ferramenta, não. Se eu pegar aqui com F12 e vir aqui com elemento, então eu consigo ir vendo aqui até eu chegar onde que tá a minha linha ali. Um jeito mais fácil de fazer isso, pessoal, então a gente buscou aqui e a gente tem que apagar toda essa linha, esse conteúdo aqui dentro. A gente pode fazer isso por aqui, ó, então eu posso selecionar aqui e vir. Só que a gente pode fazer isso por uma outra ferramenta que já tem um layout criado para trabalhar com HTML. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês verem como que é possível a gente fazer isso com outras ferramentas. Então, eu dou um botão direito aqui e vem Show in Explorer. Abriu para mim aqui o arquivo HTML que eu estava, botão do botão direito. Posso abrir com o Notepad++, eu posso abrir também com VS Code. Então, aqui eu consigo, de uma forma mais fácil, trabalhar com essa questão do HTML. Então, eu posso vir aqui, ó, Sales Value. Então, é toda essa linha que eu tenho que apagar, pessoal. Então, notem que aqui já ficou coloridinho para mim, ó. Essa linha ficou um pouco mais clara, né? Então, eu posso vir aqui, deixei o cursor lá em cima e vou até o final dela aqui, ó. E aqui eu vou apagar, pessoal, porque como a gente já tem diversos comentários aqui dentro, a gente não consegue fazer um comentário. Então, eu vou apagar, apaguei toda a linha ali, vou salvar aqui, já posso fechar essa ferramenta, volto no Delphi, ele vai pedir para recarregar para mim, então ele já vai recarregar aqui. Aí é importante, pessoal, como a gente carregou de uma ferramenta externa, eu vou salvar tudo aqui, ó, e eu vou dar um build daí. Então, eu posso vir aqui, build client web, né, ou posso dar um shift F9. Então, eu vou dar um build para que ele identifique aquelas alterações ali, ó. Deixa eu até ver se ele vai identificar já. Então, vou dar um enter, ó, já identificou, já assumiu tudo aqui. Então, aqui dentro que a gente vai trabalhar agora, pessoal, aqui dentro que a gente vai colocar a nossa grid, aqui dentro que vamos colocar nossos botões e a gente vai chamar a nossa tela para fazer o cadastro, né, e alterar, enfim, fazer todo ali o CRUD da parte do cliente. E agora, pessoal, a gente vai ver nossos diálogos, as nossas caixinhas de perguntas aqui, que inclusive foi uma pergunta, né, de um seguidor. Então, se você tem alguma pergunta, pessoal, deixa aqui nos comentários alguma dica que a gente vai ler e a gente traz aqui a resposta para vocês. Eu vou aproveitar esses labels aqui para a gente fazer isso. Então, primeiro, eu vou vincular uns componentes a esses labels aqui, de uma forma bem simples. Eu vou vir aqui, então, ter web label. Vou colocar aqui 3 web labels. Vou deixar eles aqui. Ótimo. Vamos vir aqui, então, vamos encontrá-los aqui, ó. Então, importante. Vou vir aqui no meu HTML, vou buscar aqui por importante. Já vou achar aqui então, pessoal. Então, aqui a gente tem as tag A, que são links, né? Nosso P aqui, enfim, eu vou utilizar esse P aqui. Eu vou colocar aqui então ID igual. Vou colocar aqui vou colocar como LB importante e vou colocar para os demais aqui também. Ó. Então, onde está o Warner aqui? Ó, vou colocar aqui também. E no último aqui também vou colocar. Então, beleza, criei os meus IDs aqui para as minhas tags P's. Vou voltar aqui no código, vou linká-las então. Elemento ID, vou pegar aqui então LB importante, que é o primeiro, né? Deixa eu ver a ordem certa, importante, depois warning e depois essa opção aqui. Ótimo. E aí eu já posso até utilizar como nome aqui, ó, só para ficar, para a gente conseguir ver bem aqui, ó. Então, ó, bem tranquilo, né, pessoal? Fazer esse vínculo aqui é extremamente fácil. Agora eu posso simplesmente programar aqui, ó. Então, como que eu faço, pessoal? Mensagem DLG. E aqui eu posso passar minha mensagem. Então, minha mensagem. O outro parâmetro que ele espera aqui, olha lá, é o tipo da mensagem. Então, eu já posso dar o Ctrl barra aqui, ele já me mostra quais as opções. Ó. Eu vou pôr a primeira de erro aqui, ó. E quais os botões que eu quero colocar. Ó. Então, eu posso deixar vazio aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Vou entrar,
A hora que eu clico aqui, pessoal, olha lá, já aparece para mim uma mensagem personalizada, tá? Eu consigo trocar todas as cores aqui, tá? Eu consigo trocar a cor do texto aqui, enfim. Consigo fazer várias modificações aqui, ó. Eu vou até fazer umas aqui com vocês. A gente pode, por exemplo, eu vou até vir, vou vir aqui mesmo nessa tela. Na verdade, eu vou vir direto na tela de login, ó. Aqui nossa tela de login, no create dela, vou fazer o seguinte, ó, a gente consegue vir aqui, ó, application.semicolor, e aí eu vou colocar aqui CL Gray Text. E eu posso vir aqui e application.theme e eu habilito aqui, coloco para true. Então aqui a gente já vai ver que a gente já vai fazer uma mudança, né? Trocando essa tag aqui, a gente consegue fazer uma mudança lá. Ó, já trocou aqui para mim então o texto de fundo aqui. Tem uma forma de a gente personalizar ela toda aqui, eu vou mostrar depois para vocês também. Então, ó, já tem a mensagem de erro, as outras eu não fiz ainda, né? Vamos colocar aqui então. Ó, vou até copiar aqui. Vamos lá. Aqui, simplesmente vou colocar aqui, ó. Ó, warning. E aqui eu posso colocar os botões, pessoal. Dou um Ctrl barra aqui, ó. Tem vários botões, ó. Então, posso colocar aqui, ó. Yes. Posso colocar o botão no. E esse último aqui, eu vou fazer ele um pouquinho diferente, só para vocês verem aqui. Aí ele vai trocando todos os ícones ali, ó. Ó, tá vendo? Então agora tem o botão yes, o botão no. E como que eu faço para pegar, então, a resposta de um botão desse, pessoal? Então, para mim pegar a resposta, lembrando, né, pessoal, quando a gente trabalha com def, a gente vai trabalhar no modo síncrono. A gente faz alguma coisa e fica esperando ali. Na web, tudo é assíncrono, então as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz aqui, ó? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o mesmo texto ali de cima, o mesmo código-fonte, ó, mensagem DLG. A minha mensagem aqui, ó, vou colocar aqui, ó, minha pergunta, para vocês entenderem. Minha pergunta, eu vou colocar aqui que é um MT, ó, a confirmation, isso. E eu vou colocar aqui o botão MB yes, MB no. Botão sim, botão não. E aqui embaixo vou dar um show message. E aqui eu vou falar aqui, ó, aqui. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal? Vou vir aqui então, ó, beleza? Quando eu clico aqui, pessoal, ó, ele já apareceu aqui lá, tá vendo? Ó, antes até da minha mensagem. Então as coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ó. Me apareceu o meu aqui antes de aparecer isso. Mas eu quero que esse código só seja executado depois. Como eu faço? Tem algumas formas de fazer isso, né? Eu posso passar um método aqui, ó, um método anônimo aqui, ó, por exemplo. Ó, então aqui eu posso passar, tá vendo? O método anônimo aqui. Para fazer isso é bem simples, eu coloco aqui só então o método seguindo seguindo, né, o que pede aqui, ó, a result proc, dialog result proc. Então eu venho aqui, ó. Eu tenho que criar um método aqui, pessoal, seguindo a mesma declaração, né, que está aqui dentro, ó. Então como que eu faço para saber qual é essa declaração? Eu posso vir aqui, ó, eu cliquei aqui com Ctrl, cliquei, vim aqui, né? Então meu último parâmetro aqui, ó, é esse tipo aqui, ó, t dialog result proc. Clico nele de novo com o Ctrl e vem aqui, ó. Então eu tenho que criar um método anônimo com essa assinatura aqui, ó. Então coloco aqui e aí simplesmente begin e end. E aí eu pego esse código-fonte aqui, ó, e eu posso colocar ele aqui dentro. E aí eu posso compilar aqui e daí a gente já vai ter o resultado que a gente quer, ó. Então venho aqui, ó, agora sim ele esperou, ó. Então, depois que eu clico que ele aparece a mensagem lá em cima. Inclusive, eu posso até pegar qual que foi o result aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, se ó, a value que está aqui, né, ó, que é o result, está vindo, né, for igual a mrs, que é esse botão que eu coloquei ali, ó, mrs, faz aqui alguma coisa. Então, vamos lá. Show mensagem, ó, clicou em sim. Se não, clicou em não. Ó, vou entrar, beleza? Ah lá, pessoal, cliquei sim, ó, clicou em sim, clicou em não. Então, assim a gente consegue trabalhar. Claro, pessoal, esse método não precisaria estar aqui, né? Esse método eu poderia tirar ele daqui e colocar aqui, ó, que ia funcionar da mesma forma, né? Existe também outras formas de fazer esse tratamento aqui. Inclusive, eu vou no código. Vou até mostrar outro jeito aqui para vocês, pessoal. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colar um outro jeito aqui embaixo. Vou pegar aqui uma forma que eu já tenho. Na verdade, eu vou trocar esse segundo aqui, tá, pessoal? Esse segundo aqui, então, eu vou trocar, ó. Eu não tenho que mexer nesse aqui. Mas depois no exemplo, eu já vou colocar várias opções aqui, vários botões para vocês, tá? Então, não se preocupe, vai ter vários exemplos aqui só para mim mostrar mesmo e explicar. Então, aqui, pessoal, eu faço a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó, só que de uma forma diferente, né? Sem precisar passar esse método aqui. Como funciona? A gente coloca aqui, então, o await aqui para aguardar. Aí eu passo aqui o result aqui, ó, tá vendo?
E aí vem a minha mensagem, só que em vez de mensagem DLG aqui, de dialog, né, vem a mensagem DLG, sync aqui, ó, tá? De assíncrono, na verdade, né? Async, de assíncrono, faça a minha pergunta aqui, tudo normal. Então, com essa linha só, ele já espera. Então, esse await faz isso, ele vai esperar aqui pra gente e depois executa tudo aqui, ó. Só que daí tem um detalhe também, deixa eu compilar aqui para mostrar para vocês. Quando aparecer esse erro aqui para vocês, ó, quer dizer o quê? Quer dizer que aqui, como está esperando, a gente tem que formar lá na declaração, né, desse método aqui, ó. Então, eu tenho que ir lá em cima na declaração desse método, ó, onde ele está aqui, e tenho que colocar aqui uma diretiva de compilação, ó, que é async, tá? E aí ele vai funcionar, ó. Então, vai ter o mesmo resultado da de baixo. Ó, vou entrar, e aqui, ó, sim, olha lá, clicou em sim, não, clicou em não. Então, existem as duas formas de fazer, pessoal, tá? Para a gente esperar aqui a resposta. Eu posso fazer dessa forma, com o método anônimo aqui, ou eu posso fazer assim. E aí tem que lembrar que tem que colocar a diretiva de compilação aqui. Eu prefiro dessa forma, acho que ela é mais simples de fazer do que assim, tá? Você tem essas duas opções aí. Além disso, pessoal, existe também uma outra possibilidade que é utilizando o componente. Eu vou colocar ali aqui para vocês rapidamente, eu explico. Esse componente aqui, tá, pessoal? Web Message DLG. Então, é só você buscar ele aqui, ó, que ele vai estar aqui, ó. E aqui você consegue colocar várias coisas nele, ó. Por exemplo, você consegue colocar até aqui qual que vai ser o elemento do Bootstrap para os botões, né? Para o corpo da mensagem, enfim, para várias coisas aqui, ó. Como vocês podem ver, você consegue configurar. Até mesmo você consegue para os botões, ó. Então, para os botões, eu consigo vir aqui, ó, e falar que eu quero que o botão seja assim, né? Seja não, consigo mudar o texto, né, do botão e até mesmo qual tag HTML, Bootstrap, né, que ele vai estar utilizando aqui, ó. E para utilizar ele, eu vou colocar aqui junto com esse botão também, pessoal, vou colocar aqui embaixo, então, para utilizar ele, basta eu chamar aqui, ó, o meu componente, web, message 1, ó, ponto, show, dialog. E aqui a mesma coisa, então, ó, mensagem, componente, qual que é o tipo aqui, ou qual que é o tipo aqui também, então eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui então, ó, warning, beleza. Aqui também consigo colocar quais são os botões, eu vou deixar em branco, né? Eu já informei os botões ali. E tem outros métodos aqui também. Vamos compilar rapidamente aqui só para a gente ver. Ó, então, quando eu clicar aqui no primeiro, né, ele vai trazer a primeira mensagem que eu já tinha configurado lá. Na verdade, ele está trazendo porque não está esperando, né, pessoal? Deixa eu só comentar aqui essa de cima aqui, ó, para a gente colocar só essa mesma de agora. Entrar. Olha lá, pessoal. Então, eu consegui trocar praticamente tudo aqui, ó. Colocar cor nos botões, enfim, consigo trocar tudo, né? Essa configuração, consigo deixar toda ela preta aqui. Então, com o componente a gente consegue, depois a gente pode encapsular esse componente dentro de uma Unity, fazer uma chamada, ó, de uma ADM, algo nesse sentido. Então fica bem interessante, tá? Então fica respondida a pergunta do nosso usuário lá. Quem tiver pergunta, pessoal, deixa aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder novos vídeos. Também compartilha com os amigos aí para fortalecer nosso canal. E na próxima aula a gente já vai partir propriamente para a parte do consumo da nossa API. Então a gente já vai criar aqui nossa grid, nossos botões para inserir o dado mesmo, para trabalhar aí sim 3 camadas com o nosso front-end e o nosso back-end. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.